Eu sou a que na vida não tem norte, sou a irmã do sonho e dessa sorte. Sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste, sem o ser. Sou a que chora, sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Flor Bela Espanca. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje traz como tema essa belíssima arte, a poesia. Vamos então conhecer um pouco sobre o que é poesia, o que é poema. Vocês conseguem delimitar qual a diferença? Quais as características do poema e da poesia? Não é tarefa fácil, né? O que se pode dizer que é poema? O poeta Mário Quintana escreveu certa vez: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Bonito, não é? Mas todo poema traz poesia? Será que a poesia só existe dentro de um poema? É isso que nós iremos buscar entender juntos. Observe essas imagens. Na verdade, tem poesia no olhar que a gente coloca nas coisas. Tem poesia na rua, numa poça de água que escorre. Tem poesia no homem que trabalha. Tem poesia na mãe que cuida dos filhos dos outros, enquanto não vê nem os seus próprios. Tem poesia no olhar do velho que mira o horizonte. Tem poesia no pedreiro que constrói um prédio que ele nunca vai morar. Tem poesia numa placa antiga, numa rua que hoje sinaliza o encontro do hoje entre dois tempos. Então a poesia ela pode aparecer em várias linguagens, não precisa nem de palavras para existir. Uma visão com ou sem olhar poético, e o olhar poético está nos movimentos do dançarino, numa tela de um artista, na música, nos quadrinhos. A poesia está em qualquer lugar. Agora, um texto poético pode ser chamado de poema. O poema é um gênero textual que tem várias características. Vamos observar algumas delas? Bem, o poema ele apresenta uma distribuição especial no espaço da folha, né? Tanto é que quando nós nos deparamos com um poema, nós dizemos, aqui é um poema. Só de observar a sua estrutura física, né? Além disso, eles têm um ritmo próprio, bem diferente da fala comum, né? Vamos observar isso no poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bem, antes de mais nada, é preciso entender que um poema ele pode existir de diversas maneiras, né? Ele pode ser visual, ele pode ser narrativo, ele pode ter rimas e versos,
ou pode até não ter. Né? O que define um poema, na verdade, é a sua função. Então, todo poema ele é fruto do trabalho da linguagem para sensibilizar o leitor. Vejam, Camões criou um poema com características especiais, né? Aliás, cada linha dessa no poema é chamado de verso, né? Os grandes poetas, eles criam versos inesquecíveis. Alguns até ficam em nossa mente para sempre. Esquecemos até os autores, mas os versos eles permanecem na nossa lembrança. Vocês lembram de algum verso? É possível que sim, né? Bem, cada grupo de versos nós chamamos de estrofes, né? No poema de Camões nós temos 4 estrofes. E também nós podemos observar que ele possui a presença de rimas. Vocês observaram que eu destaquei, né, algumas palavras com as cores iguais, porque essas palavras elas têm algo em comum, que é a semelhança sonora, né? No final dos versos, as palavras que possuem o mesmo som ou sons parecidos, nós chamamos de rima. E esse é um recurso muito importante, né, para o poema, mas não é fundamental, né? Há muitos poemas sem rima. Vamos acompanhar o poema de Ferreira Goulart para que vocês observem isso. O poema se chama Poema Brasileiro. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Perceberam a diferença entre um poema e outro? Bem, Ferreira Goulart, ele é um poeta bastante conhecido, né? Porque ele traz sempre poemas que demonstram a realidade brasileira e suas problemáticas, né? Nesse poema intitulado Poema Brasileiro, além de mostrar que no Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade, o poeta ele quer despertar a atenção do leitor quando repete 4 vezes ao final do poema, né, nessa última estrofe, antes de completar 8 anos de idade. Então, essa repetição ela é responsável pelo ritmo e chama a atenção para o absurdo que a frase comunica, né? É esse o trabalho que a linguagem faz num texto e numa obra de arte, né? É despertar, impactar, sensibilizar o leitor. Você reparou como o autor quebra o poema, como ele repete a cada verso e depois cada parte do verso para dizer o que ele quer? Já reparou no tempo de reflexão que essa repetição provoca? Quando nós fazemos a leitura com essas quebras, com essas pausas, como nos traz essa reflexão, né, sobre o descaso que essas crianças têm vivido, né? Então, esse recurso no poema nos leva a pensar em cada uma dessas crianças, no que elas deixaram de viver, em o que elas estariam fazendo se estivessem vivas, né? O que elas seriam futuramente, nas mães que perderam essas crianças. Veja quantas reflexões, tudo isso despertado a partir do poema. Vamos agora observar a forma de um poema, né?
A organização do poema é essencial para dar expressividade ao texto. Vamos à leitura desse poema, O Dia da Madeira, de Sérgio Caparelli. O serrote, raque-roque. O martelo, pam-pam-pam. A lixa, cochicha. A clara luz da manhã. O prego com dor de cabeça pede um pouco de paz. Mas a lixa na madeira nunca ouve, só cochicha. Chegando o fim do dia, se vê no espelho a madeira. Não é tronco, não é tábua, mas a porta, mesa e cadeira. Vocês observaram como o autor, o poeta, ele utilizou dos sons, né, traduzidos em palavras, para representar o que cada uma dessas ferramentas produzem. Observem que o serrote, raque-roque, né, não é o barulho que o serrote faz quando está sendo utilizado. Quando ele diz o prego com dor de cabeça pede um pouco de paz. Por que o prego estaria com dor de cabeça? Qual é a função do prego? Como ele é colocado na madeira? O martelo batendo na cabeça dele, do prego, né? Então, na conclusão ele diz, chegando o fim do dia, se vê no espelho a madeira, né? O que era tronco e tábua, agora é o quê? Porta, mesa e cadeira. Então, vocês observaram como o ritmo, né? Como as palavras que imitam os sons das ferramentas, né? Vem nos remeter logo a essa imagem, né? De construção. É assim que o poeta ele desenvolve a musicalidade no poema, trabalhando os sons, os ritmos e, às vezes, a rima, né? Agora vamos explorar um pouco de um poema de Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade. O soneto é um tipo de poema formado por 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, certo? De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Bem, nós sabemos que a matéria-prima do poeta são as palavras, né? Não as palavras que nós utilizamos no dia a dia, né? Automaticamente, sem perceber nada sobre elas, né? Vai além do que elas querem dizer. O poeta não. Eles utilizam todo o potencial das palavras, exploram o som, o ritmo e, acima de tudo, o que elas podem expressar. Quantos significados diferentes as palavras podem traduzir? Nós somos capazes de saber? Bem, no início da aula, eu mencionei uma definição de poema dada por Mário Quintana, né? Os poemas são pássaros que chegam e pousam no livro que lês. Mas poemas são a mesma coisa que pássaros? Que semelhança o poeta vê entre pássaros e poemas e que permitem que o poeta dizer que os poemas são pássaros? Bem, a arte do poeta está justamente em saber escolher as palavras certas da forma adequada e expressiva. O poeta, de um mínimo de termos, ele retira o máximo de significados, deixando ao leitor o trabalho de perceber as variadas formas de interpretar o seu texto, né? Como é que isso acontece?
Olha, de uma maneira geral, nós usamos as palavras com dois sentidos diferentes, né? O sentido literal e o sentido figurado, né? O sentido literal é aquele sentido real que nós encontramos no dicionário, né? E o sentido figurado é aquele que é atribuído de acordo com o contexto. Vejam que Vinícius, ele disse que o amor, né, aqui no final, que seja infinito enquanto dure. Mas como é que pode ser isso? Se é infinito, como é que ele só pode durar? Né? Como é que ele pode ter fim? Né? Então, na linguagem poética, isso é possível, porque ele está falando não da forma comum, né? Ele está empregando as palavras da maneira figurada. Então, para dizer que o amor é inconstante, né? Ele usa o quê? A inconstância, a contradição. Então, os poetas, eles costumam utilizar a linguagem figurada. Cabe a nós, leitores, com atenção e cuidado, procurar entender o que o poeta busca expressar. Então, nós não podemos interpretar um texto ao pé da letra, né? Mas nós devemos procurar, né, a expressividade das palavras e entender a partir do contexto aquilo que o texto quer nos dizer. Bem, sentido literal, né? Nesse caso, o sentido da palavra é exato, direto, simples, não deixa dúvida. Geralmente, nos textos em que deve predominar uma linguagem clara e objetiva, como os jornalísticos e científicos, as palavras aparecem com um único sentido, que é aquele do dicionário, né? O sentido literal também é chamado de denotativo. O sentido figurado, né? Quando o sentido da palavra aparece com sentido ampliado ou alterado no contexto, sugerindo ideias diferentes do sentido literal, dizemos que a palavra está no sentido figurado. E o sentido figurado também é chamado de conotativo. Tá. Sentido literal, denotativo, são os mesmos. E sentido figurado também quer dizer conotativo. A denotação é o emprego das palavras no sentido próprio, comum, habitual, como nós utilizamos normalmente, né? Aquele do dicionário. Já a conotação é o emprego de uma palavra tomada de um sentido figurado que depende do contexto. A linguagem poética é chamada de figurada porque ela faz uso de figuras de linguagem, né? Essas figuras de linguagem, na verdade, são recursos que os poetas usam para criar efeitos de expressividade, para emocionar o leitor. Vamos observar nesse poema que segue, né? A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que infelizmente não voltará mais. Bem, esse é um famoso poema conhecido de Mário Quintana, cujo título é 666, né? Mas é conhecido popularmente como O Tempo.
ela tem diversas expressões utilizadas no sentido figurado, inclusive o próprio título, né? Então, para a gente ler um poema, a gente precisa encontrar os sentidos ocultos, investigando o que as palavras escondem. Com 666, ou o poema O Tempo, né, Mário Quintana combina a sua produção poética com a reflexão sobre a vida, né? Partilhando com o leitor a experiência e as suas aprendizagens. Então, o poeta ele exprime na poesia os sentimentos e os dramas humanos como ferramenta de descrição da alma, de desejos, de sentimentos que habitam na nossa mente, né? Mas essa pessoa que fala no poema recebe um nome específico, né? Que é eu lírico ou eu poético, né? O eu lírico é a voz que expressa as emoções no poema, né? É um eu poético inventado que não pode ser confundido com o poeta, certo? Então, por causa do eu lírico, o poeta ele pode ser tudo. Ele pode ser homem sendo mulher, pode ser uma árvore sendo gente, pode ser de outro tempo, né? No poema em questão, o eu lírico ele faz uma comparação no interior do poema, né? Quando ele diz assim: a vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. É o primeiro verso do poema, né? Mas vocês concordam que a vida é um dever, a vida é uma obrigação? Que semelhança o poeta vê entre a vida e as tarefas escolares e que permitem ao poeta dizer: a vida é um dever. Bem, no poema 666, o eu lírico percebe que aproveitar a vida é uma emergência. É verdadeiramente tudo o que precisamos fazer. Porque quando nós nos damos conta da velocidade impiedosa com que o tempo passa por nós, já é tarde demais, né? Quando ele diz, agora é tarde demais para ser reprovado. Você perdeu o seu tempo de vida, né? E agora, se tivesse outra oportunidade, mas a gente não tem, né? A vida ela é única. Então, com Mário Quintana, ele transmite a urgência de viver, a necessidade de pararmos, de adiar a nossa própria vida, de fazermos logo aquilo que queremos ou precisamos fazer. Se eu tenho que estudar, então eu vou fazer agora. Se eu tenho que cuidar da minha saúde, então eu tenho que fazer agora. Porque o tempo, ele passa. E nós não nos damos conta disso. Só quando não temos mais tempo para viver. O último verso, né, do poema, ele transmite aquela que parece ser uma mensagem fundamental, né? A importância de aproveitarmos verdadeiramente cada momento que temos diante de nós. Então, aproveitem esse momento que vocês estão próximos aos seus familiares, amigos, para conversar, compartilhar momentos, né, que muitas vezes nós nos deixamos levar pela falta de tempo ou de prioridade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mais uma vez, vou deixar o link com a atividade para que vocês respondam. Fiquem em paz, que o Senhor os abençoe.